Muito bem, feliz quinta-feira a todos. E eu estou falando sério. Vocês deveriam estar felizes e deveriam estar casados porque a tapeçaria está se desfazendo, certo? Quero dizer, houve uma tapeçaria de engano extremamente bem tecida em todas as nossas vidas. E eu acho que o assassinato de Charlie Kirk, embora obviamente tenha sido uma tragédia, também serviu para despertar o mundo para um mal mais profundo. Algo mais sinistro que está por baixo? Então hoje vamos falar sobre a ADL, a Liga Antidifamação, porque de repente Kash Patel quer distanciar os federais deles. Eu realmente não acho que isso seja possível. E estou me perguntando por que ele escolheu ontem para fazer isso. Além disso, recebemos algumas dicas sobre a mulher que está desaparecida das filmagens. E embora não possamos confirmar que seja realmente essa pessoa, achamos muito interessante o fato de ela ter dado um depoimento público. O que ela diz é interessante. Além disso, o que ela faz para viver é ainda mais interessante. Nossa árvore testemunha cresce. Bem-vinda de volta, Candace. Certo, preciso que vocês fiquem ligados porque as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Ok? Ontem o FBI fez um anúncio bastante curioso. Eles anunciaram que iriam cortar relações com a ADL. Certo. Você sabe o quê? A ADL é a Liga Antidifamação. E os motivos? Bem, porque eles listaram Charlie Kirk e sua organização, TPUSA, como extremistas. Todo mundo é extremista de acordo com a ADL, mas quero que vocês saibam que este não é um anúncio sutil. Precisamos destrinchar esse anúncio porque não importa de que lado do corredor você esteja, você precisa entender que a ADL não é, nem nunca foi, o que pretende ser. Ok? Pretende ser? Ah, você sabe. Estamos apenas atentos ao discurso de ódio e ao extremismo. Não. A realidade é que a ADL nasceu de uma organização maçônica judaica conhecida como Beit Barith. Agora vocês são meu clube do livro. Vocês sabem disso. Mas Sigmund Freud era membro do Beit Barith. Nós estávamos discutindo. Estamos lendo agora o livro O Ataque à Verdade. E Sigmund Freud é muito relevante. Você precisa aprender a história de Sigmund Freud. Ele está em todas as nossas escolas, todas as nossas universidades, ensinado como um herói, a história dos movimentos psicanalíticos. Olha, a realidade é que ele e todos os seus manos estavam encobrindo abuso incestuoso de crianças. Isso é um fato. Ok? Eles não conseguem limpar essa mancha. Literalmente. A maneira como eles fizeram isso foi através do mecanismo de gaslighting. É isso que ele é, o pai do gaslighting público. Ok? É isso que é a psicologia moderna. Em vez disso, eles passaram a diagnosticar pessoas que estavam sofrendo abusos. Certo? Eles estavam usando suas credenciais, eu sou isso, eu sou aquilo, para fazer as pessoas, talvez o público em geral, acreditarem que seu gaslighting era realmente legítimo. É isso que o livro Assalto à Verdade revela. Portanto, é uma leitura obrigatória porque você precisa perceber o quão horríveis eram os crimes que estavam sendo cometidos e que eles estavam encobrindo. Então, Sigmund Freud estava em Beniber e a ADL nasceu de Beniber. Por quê? Bem, porque eles criaram a organização para defender um pedófilo e um assassino. O nome dele é Leo Frank. Leo Frank era um dono de fábrica judeu incrivelmente rico em Atlanta. Isso foi em 1913. É muito relevante que você saiba disso. Isso aconteceu em 1913. E isso é o sul dos Estados Unidos. Você sabe o que estava acontecendo lá. E Mary Fagan era uma menina de 13 anos que trabalhava na fábrica de lápis dele. Ela foi encontrada brutalmente estuprada. Ela era uma garota católica, aliás. Quero dizer que ela era uma jovem católica. E Leo Frank, mesmo com todo o seu dinheiro, todas as suas conexões, os melhores advogados que o dinheiro podia comprar, conexões até a Suprema Corte. Ele era tão culpado pelo que aconteceu que, apesar de ter tentado culpar um pobre zelador negro, mesmo no segregado, onde as pessoas diziam, ei, dê-nos qualquer motivo e iremos linchar uma pessoa negra. O racista segregou no sul e, mesmo assim, o consideraram culpado. Ok? Eles ainda consideraram Leo Frank culpado. E muito já foi escrito para tentar obscurecer isso. Mesmo assim, eles continuam tentando defender Leo Frank. O que aconteceu então foi que seus colegas da loja maçônica Boy Bar montaram a ADL para manipular a opinião pública. Não, Leo Frank não era culpado. Veja o que aconteceu depois que ele foi linchado pelo que fez com Mary Fagan. Na verdade, ele é uma vítima de antissemitismo. É isso. Ele não era culpado, tenho certeza. Talvez o cara negro tenha feito isso.
em Atlanta de 1913 e todo mundo conspirou para, no final, atacar um rico dono de fábrica. Como eu disse, até hoje eles estão usando esses mecanismos para tentar nos manipular e fingir que Léo Frank foi realmente a vítima dessa tragédia. É completamente demente. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Ele matou Mary Fagan. Ele ainda é culpado desse crime, não importa o quanto a ADL tente esconder isso. E a propósito, se você quiser saber mais, deveria aprender mais sobre o assassinato de Mary Fagan. Posso indicar vocês. Existe um livro chamado O Assassinato da Pequena Mary Fagan, escrito por uma parente dela que também se chama Mary Fagan. Você deveria ler os detalhes do que aconteceu há 100 anos. Você deveria ler os fatos sobre isso, ler os documentos do caso, aprender sobre o estupro brutal e o assassinato e o que aconteceu depois. Porque desde então, muito foi escrito para tentar obscurecer esses fatos. Então vá até um membro da família como fonte. Faça isso no seu tempo livre. Na verdade, talvez eu devesse adicioná-lo à lista do Clube do Livro. De qualquer forma, a razão pela qual estou lhe dizendo isso é porque há uma questão crucial. Este é realmente um elemento crucial da nossa história com o qual você precisa lidar, certo? A máquina de mídia moderna. Todos esses jornalistas que mentem sob a luz do gás. Você está vendo agora mesmo o que estão escrevendo sobre mim? É uma loucura. Eles são estudantes efetivamente da comunidade psicanalítica. Vamos praticar o gaslighting e depois diagnosticar o gaslight e ver como isso acontece em tempo real. Relativo ao caso Charlie Kirk, nós o vimos ser assassinado e depois assistimos. Os federais mentiram para nós de forma bastante fanática. As mensagens de texto, eu acho, eram realmente... O que está acontecendo? E agora eles estão gritando conosco por termos notado, como se todos nós estivéssemos sendo abusados pela imprensa agora, certo? Eles estão tentando dar uma reviravolta. Não acredito que as pessoas tenham perguntas. As conspirações são tão ruins. Essas mensagens de texto eram totalmente legítimas. Qualquer um que queira investigar mais a fundo. Louco. Simplesmente uma loucura. Somos todos clinicamente loucos. Provavelmente deveríamos consultar um médico. Como ousamos? É inapropriado. Candice, como sempre dizem, ela deve estar sofrendo de psicose pós-parto. Ok, como você quiser chamar. O problema é que estou sofrendo. Quando você vê seu amigo levar um tiro no pescoço, você pode chamar isso de isso. Faça o diagnóstico se necessário. De qualquer forma, pessoal, chegou a hora de acordarmos. Você deve ficar nervoso com esse pequeno detalhe da história. Apesar de sua fundação bem documentada, a ADL é uma organização tão poderosa que dirige o FBI há anos. Ok? Eles rotulam as pessoas que dizem a verdade como extremistas. Eles os colocaram em uma lista. Acredito que funciona efetivamente como uma lista de alvos. E então eles direcionam e trabalham com o FBI em parceria para perseguir esses extremistas. Ok? Esse é um relacionamento muito estranho. Um relacionamento estranho. Uma relação moral e uma relação corrupta. Agora, quero que você saiba que aprendi recentemente, no ano passado, que tanto o esquerdo quanto o direito trabalham com o ADL. Ok. Existe essa mentira que é contada publicamente. Eu acreditei nela que é só a esquerda. É tudo voltado para a esquerda. Não. Eles trabalham tanto com a esquerda quanto com a direita. Os neoconservadores do lado direito trabalham de mãos dadas com o ADL e fornecem nomes a eles, principalmente de qualquer pessoa, devo dizer, que seja inimiga do Estado de Israel. Então, atualmente, você tem pessoas do Trump que, eu acho, estão tentando salvar a cara por sua notável falta de curiosidade em relação a quem assassinou Charlie Kirk, que os amava e trabalhou muito, fez tudo o que pôde para apoiar sua administração. Eles estão tentando salvar as aparências e fingir que estão chateados. Sabe, tipo, vamos fazer alguma coisa. Não está certo que isso tenha acontecido? Olhe aqui. Certo. Olhe aqui. A ADL colocou Charlie Kirk em uma lista. Agora que ele está morto, exigimos justiça póstuma. E Kash Patel está fazendo isso. Ele está agindo agora. Ele está fingindo que está entregando algum tipo de justiça. Acho que Elon Musk tweetou sobre Charlie Kirk e Tusa estarem na lista e então isso meio que pegou fogo. Isso se tornou o novo discurso dos conservadores. A ADL deve pagar por isso. E de fato, o diretor do FBI, Kash Patel, anunciou ontem que ele encerrou. Ele encerrou? Isso acabou. Sim, a ADL estava treinando agentes do FBI e compartilhando informações em parceria com o FBI. O FBI e a ADL tinham uma parceria de compartilhamento de informações. Eles estavam treinando asiáticos. E ele disse que não mais. Ok, ele escreveu isso em um tweet. James Comey escreveu cartas de amor para a ADL e colocou agentes do FBI junto com eles. Um grupo que realizou operações vergonhosas de espionagem contra americanos. Essa era acabou.
O FBI não vai mais se associar com frentes políticas disfarçadas de organizações de vigilância. Agora, se você é de direita, deveria comemorar. Justiça foi feita. Se você é de esquerda, talvez vá ficar feliz com isso. A ADL respondeu de forma muito graciosa a isso. Eles emitiram um comunicado imediatamente. Eles disseram: enquanto nos preparamos para observar o dia mais sagrado do ano no calendário judaico. É como se, de alguma forma, eles fossem as vítimas. Vimos a declaração do FBI, do diretor Patel, sobre o relacionamento do FBI. A ADL tem profundo respeito pelo Departamento Federal de Investigação e pelos agentes da lei em todos os níveis do país, que trabalham incansavelmente todos os dias para proteger todos os americanos, independentemente de sua ascendência, religião, etnia, fé, filiação política ou qualquer outro ponto de diferença. Diante de uma onda sem precedentes de antissemitismo, continuamos mais comprometidos do que nunca com nosso propósito principal de proteger o povo judeu. Você deveria saber de tudo isso que você acabou de ouvir. Ok. O bem está bom? É lixo de escravo. Nós somos os escravos e eles estão servindo uma comida agora. A ilusão de que as coisas estão mudando. A ilusão de que é esquerda versus direita ou de que são judeus americanos versus todos os outros. Ei, judeus americanos, se vocês estão assistindo isso, vocês querem acordar. Uma AVD não é sua amiga de jeito nenhum. Eles não se importam com o que acontece com você. Se você precisar de mais provas, saiba que eles, curiosamente, removeram o batalhão Azov. Eles estão esculpindo suásticas em suas cabeças. Ucranianos assassinando pessoas. Eles os removeram da lista de ódio. Mas Casey Owens está lá. Tenho certeza de que vocês vão dormir preocupados com Candace Owens e não com as pessoas que estão esculpindo malditas suásticas na cabeça e assassinando pessoas. Ok? Eles não se importam. Isso é tudo. Isso tudo é só bobagem. Menos ilusão de esquerda versus direita, seja ela qual for. Mas a questão mais importante que quero abordar é: por que agora? Por que eles estão fazendo esse show performático agora? Bem, ontem eu fiz um comentário casual sobre a ADL e o FBI compartilharem um escritório em Connecticut. Agora, eu sei disso porque sou de Connecticut, então não há como tentar esconder esse fato. Na verdade, em 2023, um investigador católico revelou isso e compartilhou. Ele abordou isso em uma série de tweets. Kyle Undercover escreveu: reuni registros de propriedades dos 19 diferentes estados onde a ADL tem um escritório regional estabelecido. O relatório revela que no estado de Connecticut, a ADL compartilha um espaço de escritório com o FBI. Eles também compartilham um espaço de escritório com as Nações Unidas em Nova York. Agora é o mesmo prédio, do outro lado do corredor. Tanto faz. Isso é um fato e faz sentido. Você não deveria ficar tão chocado quando eles admitem que compartilham informações. É mais fácil compartilhar informações se você compartilha um espaço de escritório, certo? Enfim, ele continua e escreve: após analisar os 19 escritórios da ADL, podemos observar uma tendência alarmante. 63% dos escritórios regionais da ADL estão localizados dentro de várias instituições bancárias. 42% estão localizados em diversos escritórios de advocacia, que vão desde imigração até direito criminal. Você deve guardar isso na cabeça porque vamos falar sobre isso mais tarde no programa. E 10% estão localizados em instituições judaicas. Então você entendeu o ponto. Por que estou te contando isso? Porque depois que fiz aquele comentário fora do roteiro ontem, recebi uma dica bastante surpreendente que consegui corroborar de que entre todos os distritos do FBI nos Estados Unidos, sendo 55 principais e mais de 350 satélites, o FBI enviou especificamente o distrito de Connecticut para a UVU, depois que Charlie Kirk foi assassinado, para ajudar a investigar o assassinato. Ok, vamos dar uma olhada novamente nesse UPP. Eles decidiram ir para a costa leste e enviar o escritório de campo daquele bairro para a UVU. Tô me perguntando por que eles fizeram isso. Gostaria de uma resposta. Provavelmente não vamos conseguir. Não estamos obtendo respostas em nada. Eu me pergunto o que os levou a enviar aquela toca em particular. Ok, até a UVU? Parece que você tem muita coisa ao seu redor, muitas opções. Não era exatamente necessário que você fizesse isso. Provavelmente Cricket assassinado. E sim, essa pessoa forneceu provas. Eles disseram: temos 1000% de certeza. Eu disse que preciso ver provas. Inacreditavelmente, eu gostaria de saber por que eles fizeram isso. Certo. Gostaria de saber por que, de repente, Kash Patel está fazendo uma declaração forte contra a ADL. Tudo isso parece muito próximo do conforto.
E, aliás, como é que vocês se separam quando estão apenas do outro lado do corredor? Isso é algo que vocês não estão mais se falando. É pra a gente ser tão burro assim? Ok, completamente ridículo. Completamente ridículo. Só pra compartilhar isso. Ok, enfim. Voltando para mais estranhezas que aconteceram naquele dia, apesar de termos esses agentes federais de Connecticut. Agora, até aqui, eu apresentei para vocês, certo, que muitas dessas testemunhas que imediatamente se manifestaram para dizer: foi isso que aconteceu, foram tantos tiros, foi isso que eu ouvi, tinham conexões estranhas com o governo ou nem eram da UVU, vinham de fora, de outros países. Isso realmente não fazia sentido. Eu estava tentando entender isso. E ontem, claro, estávamos tentando descobrir quem era essa mulher misteriosa que supostamente foi vista ajudando o atirador a trocar de roupa. Recebi uma dica de um indivíduo, completamente sem relação, que disse sim, havia uma filmagem de uma pessoa ajudando o atirador a trocar de roupa. E então, de repente, nós conseguimos perceber, pelo menos, que alguém da família Broderick Lyman certamente reconhece que havia, no mínimo, uma mulher que ela suspeitava que poderia ter sido cúmplice. Ela não disse nada sobre a pessoa trocar de roupa, mas podemos assistir esse trecho novamente para ouvir o que ela diz. Se você cronometrar quanto tempo ele levou para ir daquela partezinha até aqui, foi muito mais do que deveria ter sido. Então eu me perguntei se a garota tinha dado coisas para ele, tipo, se há um cúmplice, você está filmando. E dizia bem aqui, aquela foto do Sams do outro lado da rua. Ele estava bem aqui. Certo? Então recebemos algumas dicas sobre quem poderia ter sido aquela mulher, de acordo com rumores que circulam por Aurum. Agora quero deixar bem claro. Quando dizemos que isso é um boato, quero dizer que você deve encarar essa informação com cautela. Não podemos apresentá-lo literalmente porque não temos a filmagem, certo? Não posso dizer que isso seja um fato. Posso dizer que essa pista ficou mais interessante para mim e que o FBI deveria esclarecer as coisas. É simples assim. Vamos ver todas as filmagens. Mas eles não parecem nem um pouco interessados em tentar nos ajudar a esclarecer qualquer coisa. De qualquer forma, o nome que recebemos era, na verdade, de alguém que forneceu o único testemunho ocular de ter visto o atirador de perto mancando. Então, é possível, só para considerar o outro lado da história, que essa mulher tenha capturado os dois andando um atrás do outro e ela apenas estava andando perto dele, sem ter nada a ver com ajudá-lo a trocar de roupa. Tudo isso é possível e você deve considerar essa possibilidade. Nós não temos respostas, mas há outra coisa interessante sobre ela. Como eu disse, o depoimento que ela deu é interessante. E ela é a única pessoa que viu o atirador mancando de perto. E o nome dela, e sabemos disso porque ela falou com a imprensa, assim como todos os outros, é Olivia Robertson Cobb Bishop. Vamos ouvir o depoimento dela agora. Eu meio que percebi o tipo de rua em que eu estava, um pouco mais isolada, sabe? Olivia Bishop refaz seus passos até o local onde ficou cara a cara com o suposto assassino de Charlie Kirk. Só de olhar, vendo que ele estava mancando, fiquei meio que, ok. E então, uma camisa preta longa, pensando isso é meio estranho. Está meio que muito quente lá fora. Bishop diz que algo parecia um pouco estranho. Eu realmente olhei para ele e ele estava meio que assim. Tipo, que o rosto dele estava assim, meio que sem sorriso nem nada. Desde o rosto inexpressivo, a camisa de manga comprida num dia quente de verão, a mancar. É meio estranho. Eu não sei. Tipo, agora que eu penso nisso, é algo muito, tipo, arrepiante para mim. Arrepiante depois de ler os documentos de acusação online e ver este vídeo de Robinson saindo da UVU depois que Kirk foi baleado. Foi então que ela percebeu que tinha estado a poucos metros do acusado de assassinato. Agora ela se pergunta se poderia ter feito mais. Se eu tivesse visto a marca de um rifle na perna dele, se eu tivesse olhado para ele um pouco mais, então, imediatamente depois que aquilo aconteceu, será que eu teria lembrado dele, sabe? E conseguido alertar as autoridades mais rápido? Bishop percebe que não havia nada que ela pudesse ter feito de diferente. Mas só de ter sido uma testemunha ocular, uma observadora direta dele a caminho de lá, já é algo profundamente chocante e impactante para mim, pessoalmente. Tenho que dizer, quando vi isso, fiquei até meio animado, porque pensei, finalmente parece um estudante universitário da UVU falando com a imprensa. Isso é ótimo. E claro, depois fiquei curioso para saber o que ela estava estudando. E acontece que não, ela não estuda na UVU. Eu não sei, eles simplesmente... Muitas dessas pessoas não estavam disponíveis naquele dia. Mas o que ela faz da vida é bastante interessante. Porque há um padrão emergente. E por algum motivo, ninguém que falou com a imprensa disse quais eram suas conexões.
Acontece que ela trabalha para o Departamento de Polícia de Oruro. Ela é especialista em registros. E eu deveria contar para vocês, meio que inacreditavelmente, em agosto, vocês vão acreditar nisso, eles meio que perderam muitas pessoas que trabalhavam no departamento. Há uma postagem no Facebook, pessoas que estavam se aposentando, muitas mudanças estavam acontecendo. Eu não sei quando ela começou a trabalhar lá, mas ela trabalha no Departamento de Polícia de Orne. E estamos ouvindo muitas coisas sobre uma possível corrupção que pode estar acontecendo lá. E eu só disse, uau, ok. Curiosamente, ela também afirmou ser uma testemunha próxima quando Charlie foi baleado. E eu fico me perguntando, se você trabalha no Departamento de Polícia de Orne, o que estava fazendo indo a um evento do Charlie Kirk no meio do dia? Tipo, supondo que esse seja um emprego em tempo integral. Charlie falou em uma quarta-feira. O que você estava fazendo lá, afinal? Isso é tipo a pausa para o almoço mais longa de todas? Encontrando alguns amigos, ela diz. Encontrando alguns amigos. Ok. Outra coisa que conseguimos descobrir é que ela se encontrou com o marido. Como todas essas pessoas simplesmente podem sair do trabalho para ouvir o Charlie Kirk falar? Estou curioso. Então eu entro em contato. Obviamente, hoje, liguei para o setor de registros, mandei uma mensagem para ela, conseguimos encontrar o número dela. Ela não quer falar sobre nada. Ela disse que era isso? Ela quis falar ali mesmo, dar seu depoimento e disse que forneceu as informações apropriadas às autoridades competentes. Então, além disso, não vai levar a lugar nenhum. Mas eu gostaria de dar uma olhada mais ampla na nossa árvore de testemunhas, porque ela está crescendo, certo? Nossa árvore de testemunhas está crescendo. Temos a Tiffany Barker, claro, ela está com as sobrinhas. A irmã dela foi companheira de chapa de Phil Lyman. Ela falou com o Good Morning America nas primeiras horas da manhã, 3 horas depois, na manhã seguinte. Phil Lyman, claro, nosso cara, ele realmente não gosta de mim nem um pouco. Ele quer que eu saiba que ele acha que eu sou suspeito, que sou cúmplice de alguma coisa. Ele concorreu ao cargo de governador de Utah em 2024. Na época, ele destacou George Zinn em seu site. Falou com Alex Jones, Fox News, News Nation, realmente com qualquer um que o recebesse. Agora temos Olivia Bishop. Ela trabalha como especialista em registros da polícia de Oruro. E sim, ela trabalha como especialista em registros da polícia de Oruro e falou com a imprensa local. Quem mais temos aqui? Bem, deixe-me mostrar este outro vídeo que fica interessante. Ok, confira este vídeo do USA Today com pessoas falando sobre o que ouviram e o que viram. Ouça só. Parece trovão. Foi tão alto que eu pensei que o atirador estava bem ali no meio da multidão, mas aparentemente não estava. Aparentemente ele estava longe. Todo mundo se abaixou e eu imediatamente comecei a orar pelo Charlie Kirk. E a garota que estava ao meu lado, ela começou a chorar muito porque tinha visto tudo. Ela tinha visto a imagem forte da bala atravessando o pescoço dele e abrindo o pescoço. E eu não consigo imaginar como deve ter sido ver aquilo. Eu só estava chegando. Eu estava passando pelo evento com um amigo, então eu ainda estava no fundo da multidão, andando para chegar mais perto quando ouvi o estouro de um tiro e as pessoas começaram a gritar e correr. Então eu me ajoelhei, sabe, um reflexo de treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais, e as pessoas continuavam gritando e correndo e eu simplesmente decidi procurar o atirador onde quer que ele estivesse. Mas as pessoas continuavam saindo do local. Basicamente, eu só ouvi um tiro e vi ele caindo para a esquerda. Então eu sabia que ele tinha sido atingido na clavícula ou no pescoço, bem aqui. Mas eu não vi sangue imediatamente, eu só vi e ouvi e todos nós nos abaixamos e eu queria que houvesse uma segurança melhor. Fiquei um pouco surpreso quando entrei no pátio e não havia nenhum detector de metais. Havia seguranças ao redor do prédio, mas não era algo realmente sólido. Ok, então para mostrar quem são essas pessoas, muitos são engenheiros de software. Podemos voltar ao Emmanuel Barior. Você viu o nome dele ali? Novamente, estamos trazendo pessoas que falaram publicamente à imprensa. Não estamos revelando nenhuma informação aqui, mas ele trabalha para a Domo Incorporated. O histórico dele é de engenheiro de software, consultor técnico. O nome dele tem origem alemã. Eu também gostaria de saber um pouco mais. Quando eu pesquiso sobre essas pessoas, aliás, nenhuma delas entrou em contato comigo, desde o momento em que tudo isso aconteceu. Eu pedi informações e, por algum motivo, essas pessoas estavam muito ansiosas para falar com a imprensa logo depois. Mas depois foi tipo, sabe de uma coisa? Não vamos falar com mais ninguém sobre isso. O mesmo vale para o dono da Gurnall. Nós cobrimos isso. Ele estava com o tio e primo de Phil Lyman. Quero dizer, sobrinho-primo. Soubemos que ele era um engenheiro de software da Áustria. Então, Áustria, Alemanha, ok. Em destaque no Instagram de Shair.
E aquele cara, Scott Robbins, que você viu parecendo um universitário? Bem, ele também era um candidato a governador. Ele concorreu ao governo de Utah em 2024. Ninguém mencionou isso. Acho que todos esses do USAD hoje ou da AP, ninguém perguntou a eles, tipo, quem eles eram, se eram estudantes universitários. E por algum motivo, todo mundo com quem eles falaram não era isso. Vamos continuar a expandir essa árvore de testemunhas. Robbie Hild, colocamos como TBD porque estamos recebendo informações malucas sobre ele. Estamos chamando ele de Sr. Worldwide por aqui. Certo, temos Robbie Hild nas Ilhas Cayman. Temos Robbie Hild na Espanha. Temos Robbie Hild em todo lugar. Em todo lugar. Então isso vai levar um tempo. Precisamos ser mais minuciosos nisso e teremos mais informações sobre Robbie Hill na segunda-feira. Enfim, pessoal, esse é um bom momento para fazer uma pausa e ler sobre alguns dos nossos patrocinadores. Vocês sabem que eu adoro a Riverbend Ranch. Os bifes deles são fenomenais. Eles são fenomenais. A carne Black Angus que eles têm é famosa pelo seu sabor incrível. A Riverbend Ranch levou a carne Black Angus a um nível totalmente diferente, porque nos últimos 35 anos, a Riverbend Ranch vem criando um rebanho Angus de elite usando ultrassom para selecionar o gado geneticamente superior, com foco em sabor e maciez. Todo ano, a Riverbend Ranch fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite com essa genética especial para mais de 260 fazendas no oeste do Zebrauá. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio substancial da Riverbend Ranch por criarem esses bezerros sem hormônios de crescimento e sem antibióticos, e todo outono os bezerros com essa genética de elite retornam à Riverbend Ranch para as pastagens exuberantes nas montanhas. Quando você compra da Riverbend Ranch, você não está apenas apoiando os 64 cowboys e suas famílias que trabalham nesse rancho, mas também apoiando mais de 260 outras fazendas nos Estados Unidos da América e as centenas de famílias americanas que trabalham nessas fazendas. É nascido no Zeuá, criado no Zeuá e processado bem aqui no Zeuá. A carne deles é maturada à perfeição por 21 dias e enviada do rancho para a sua casa. É mais saborosa e mais macia. Ao acessar riverbendranch.com, use o código promocional Candace no checkout e receba $20 de desconto no seu primeiro pedido. Confie em mim, você vai ficar impressionado. Então visite riverbendranch.com e use o código promocional Candace no checkout. Também estou contando isso para vocês porque quanto tempo você passa todos os dias em um navegador de internet? Quanto tempo você passa clicando por aí, pesquisando, rolando, digitando, com infinitas abas abertas? É muito tempo. Especialmente se você for como eu, que está sempre pesquisando alguma coisa. Bem, existe um novo navegador de internet com IA da Perplexity chamado Comet. Ele está mudando completamente a forma como você pode interagir com o seu navegador. Usar o Comet é como ter um assistente pessoal vivendo no seu navegador que realmente pode fazer coisas por você na internet. Sim, realmente fazendo coisas, não apenas te dando respostas. Você pode pedir para ele fazer coisas por você e ele literalmente clica, digita, pesquisa e rola a página para você. O que eu mais amo é que ele pode transformar o caos das noites de semana em jantares simples e sem estresse, com apenas alguns toques. Eu recebo planos de refeições personalizados com base nas preferências da minha família. O Comet faz o pedido compras e as entrega na minha casa. O Comet pode fazer compras, reservas, viagens, resumir artigos, enviar e-mails, agendar reuniões. Ele facilita a sua vida. Então vá e recupere seu tempo online. Baixe o novo navegador web Comet da Perplexity e deixe-o trabalhar para você e não o contrário. Confira em PPLX AI Candace. Mais uma vez, é PLX AI Candace. Ok, então está aparecendo uma operação, certo? Estamos vivendo agora o assassinato de JFK. Nós não estávamos lá para isso. A maioria de nós não estava lá para isso. Eu não estava lá para isso. Mas nós nos perguntávamos. Sabíamos que ainda estávamos sendo enganados sobre aquele assassinato. E eu só fiquei pensando como o AJ fez em voz alta ontem. Será que todos os amigos do JFK tentaram encobrir tudo? Acho que a resposta pode ser sim. Acho que ele estava cercado. Acho que ele foi infiltrado e depois se livraram dele por causa de ideias erradas. Acho que ele tinha ideias erradas. Como talvez toda nação estrangeira devesse se registrar sob a FARA. Enfim, como isso funciona é que você precisa meio que montar uma comissão Warren, certo? JFK e a comissão Warren. Uma farsa completa e absoluta para fingir que o governo está levando o caso a sério e investigando. Bem, se Tyler Robinson vai ser nosso bode expiatório. E quero deixar claro aqui, não estou dizendo que Tyler Robinson não é culpado de nada. Certo, é a arma dele, tem coisas estranhas acontecendo ali. Não acredito que ele tenha puxado o gatilho. E se eles fizerem isso acontecer? Então você precisa ter um advogado que trabalhe para a acusação, certo? Bem, é isso que está acontecendo.
Recentemente, Elizabeth Lane participou do podcast Redacted e discutiu como o promotor está escolhendo seu oponente no caso de Tyler Robertson. Ouça ela explicando isso. A jornalista investigativa Elizabeth Lane não desiste dessa história. Ela esteve em Utah conectando os pontos da CIA, das agências de 3 letras e suas conexões. E ela está conosco. Elizabeth, é ótimo ter você no programa. Obrigada por me receber, Clayton. Eu olhei para o caso do Tyler Robinson e pensei, bem, por que eu não arrumo um advogado para esse cara? Porque isso pelo menos me coloca perto dele, assim posso entender e controlar o processo. E houve momentos em que eles não conseguiam encontrar um advogado para o cara, e eles estavam meio que correndo para descobrir quem seria o advogado dele. E comecei a procurar diferentes escritórios em Utah, tentando conseguir um advogado para ele, pro bono. Então, fui até um dos escritórios mais conceituados de Utah e perguntei se eles estariam dispostos a representar Tyler Robinson em um caso pro bono. E fiquei extremamente surpresa com o que recebi deles. Primeiramente, eles disseram, sim, estamos totalmente nessa porque não acreditamos que o que aconteceu com Charlie Cork tenha sido remotamente um caso de apenas sabe? Garoto louco indo lá e atirando no cara no pescoço. Tipo, nós não acreditamos nisso. Então, estamos mais do que dispostos a representá-lo pro bono. Então, eu pensei, ótimo! Então, começamos o processo e o que aconteceu foi que percebemos que precisávamos de advogados que fossem realmente certificados para casos de pena de morte. Então, as certificações deles não atendiam a esse requisito. Mas há outra coisa interessante. Quando finalmente encontrei um advogado certificado para representar Tyler Robinson, obviamente eu precisava do consentimento da família de Robinson ou do próprio Robinson, porque ele, na verdade, não é menor de idade. Ele mesmo pode consentir. Ironicamente, não conseguimos entrar em contato com os pais porque, como advogado, você não pode solicitar clientes. Então isso é ilegal. Você não pode simplesmente se anunciar dizendo que vai representar Tyler Robinson. Então comecei a fazer isso. Então entrei nesse processo e perguntei ao meu escritório de advocacia local. Ei, qual é a melhor maneira de agir aqui? Precisamos de ajuda para que o advogado de Nova York, que é certificado para representar Tyler, possa entrar no caso. Então ele disse, seja o que for que você faça, Elizabeth, não entre em contato com os escritórios de Utah, que são mais poderosos, porque eles estão envolvidos nisso junto com o Estado. Não importa o que aconteça, eles vão ficar do lado do Estado. Eu não ouvi. E acabei ligando para um dos maiores escritórios de Utah só para pedir um conselho, tipo, qual é a situação aqui? E o que podemos fazer? Eles começaram a gritar ao telefone e eu fiquei pensando, por que vocês se importam tanto? Tipo, vocês nem têm nada a ver com isso. Por que vocês estão sendo tão rudes ao telefone? Então eu disse, escutem, há um advogado qualificado que na verdade é muito famoso em Nova York, querendo representar esse garoto. Tudo o que preciso é do consentimento de Tyler Robinson para isso. E achamos que vocês podem ajudar com isso. Recebi uma resposta muito rude dizendo que só o Escort tem permissão para encontrar uma representação para Tyler Robinson. Então, Escort é um cara que está concorrendo como promotor do Estado. Então aqui está o problema com isso. O Ministério Público não pode ser responsável por encontrar um advogado para um réu. Isso é ilegal. Certo. Que eles serão. Eles estão escolhendo seu próprio oponente. Sim, é isso disso. E isso é algo que tenho me perguntado porque parece um caso claro e fácil para qualquer advogado de defesa, já que o governo apresentou um caso péssimo. A menos que seu advogado seja um fantoche. Sim. Então, o que eu sei é que Escorés está concorrendo como promotor público estadual. Ele está concorrendo. Qualquer um pode verificar. Está no site dele. Então, não é exatamente ilegal ele encontrar um advogado para o Tyler, mas seria ilegal se ele fosse promotor estadual. Mas o que é, de fato, é altamente antiético. Altamente antiético. E o motivo pelo qual eu quis te mostrar esse trecho é porque aprendi muito nos últimos anos. E o que posso te dizer é que essa gangue que está comandando tudo, certo? Eles também estão controlando os tribunais. É assim que você consegue uma acusação contra alguém. Isso não faz sentido nenhum. E por que você faz isso? Porque normalmente você está escondendo crimes do governo, certo? Você quer que as pessoas parem de investigar? Quer que as pessoas parem de fazer perguntas? Você não está apenas fazendo perguntas. Não. Estamos sugerindo aqui que tudo o que você está nos contando sobre o caso Tyler Robinson não faz sentido. Mas essas pessoas controlam os tribunais. E preciso lhe dizer outra coisa que quero deixar bem clara. Eles até descobriram como administrar um sistema judicial fraudulento. Sistema judicial totalmente canguru, onde os juízes não precisam seguir a lei. Ok, Ian Carroll estava no meu programa falando sobre isso, referente a Justin Bieber.
É um fato que existem tribunais de arbitragem, então eles fazem você assinar um contrato e você concorda que, se tiver algum problema, vá ao tribunal de arbitragem. A maioria das pessoas não sabe o que isso significa. É um tribunal privado onde o juiz não precisa seguir a lei. Eles podem simplesmente dizer que você é culpado. E quando você chega a esse nível, geralmente há alguns motivos pelos quais eles têm esses agentes que trabalham para o governo e estão dispostos a mentir, trapacear e roubar. E isso acontece porque o governo precisa de uma acusação ou porque você os irritou e eles precisam de uma condenação contra você, pois estão tentando te levar à falência. Nos casos de corrupção, quando você chega muito perto da verdade, o governo intervém para tentar te levar à falência. Eu sou a prova viva disso. Nunca na história do mundo houve um líder em exercício de um país estrangeiro que processou um podcaster ou um membro da imprensa, até mesmo um jornalista em outro país, por difamação. Ok, eu sou o primeiro. Isso acontece porque estamos chegando perto de muitas verdades quando se trata de Brigitte Macron, ok? E agora o que eles estão fazendo é chamar seus comparsas de Brigitte Macron, que contratou promotores federais, ex-promotores federais, e ela está contratando uma empresa aqui. Por quê? Porque a próxima opção é esta. Câncer fechado, acima. Vão levá-la à falência. Essas são as pessoas que querem que você acredite que elas são bem-sucedidas na vida organicamente. Não. Todo o sistema é manipulado. Está armado, ok? Se você se aproximar demais deles e for muito poderoso, geralmente, de repente, a pessoa fica inclinada a cometer suicídio. Não sabemos por quê. E então, de repente, há uma aquisição hostil da empresa deles. Ou, você sabe, uma pessoa aleatória atira neles, certo? Se houver alguma ameaça contra eles, ou você será difamado, terá seu banco falido ou morrerá em circunstâncias bastante misteriosas. Então preste atenção, porque você está aprendendo um manual. Todo mundo está acordando agora. Você precisa prestar atenção. Esse é mais um dos mecanismos deles. Eles controlam os tribunais e vão conseguir o que for preciso nos tribunais, seja falência ou uma condenação. Isso literalmente não faz sentido algum, como vai ser o caso com Tyler Robinson. Eles vão condená-los, certo? Eles encontraram seu bode expiatório, vão fazer funcionar e vão continuar ameaçando o resto de nós por percebermos que nada faz sentido algum. Enfim, além desse ponto, eu já tinha feito. E se você não assistiu, deveria mergulhar na série sobre Epstein que pausamos porque isso aconteceu, onde falamos sobre isso. A mão de Midas transformando essas pessoas em executivos. Temos mais sucesso porque somos mais brilhantes. Não, você tem mais sucesso porque é mais corrupto. Na verdade, você está disposto a mentir, trapacear, roubar e matar para conseguir o que quer que seja. E a história de Jeffrey Epstein tem todos esses elementos, certo? E nosso governo, acho que foi no dia em que Charlie foi morto, que votou discretamente. Na verdade, não vamos divulgar nenhum arquivo de Epstein. Uau! Como eles manobram isso? Bem, Marjorie Taylor Greene tem falado muito alto sobre sua oposição a isso, à medida que ela se torna mais vocal. E ela sente a necessidade, como fez há alguns dias, de esclarecer publicamente que não tem pensamentos suicidas. Ela escreveu: "Não sou suicida e sou uma das pessoas mais felizes e saudáveis que você pode conhecer. Tenho plena fé em Deus e Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Como pecadora, só sou salva por sua graça e misericórdia. Dito isso, se algo acontecer comigo, peço a todos vocês que descubram qual governo estrangeiro ou pessoas poderosas tomariam ações hediondas para impedir que as informações viessem à tona, não apenas sobre essa questão, mas por causa da verdade que venho falando. O povo entende o que estou dizendo. Sim, nós somos o povo e entendemos o que você está dizendo. Entendemos por que a liberdade de expressão é considerada tão perigosa, porque a ADL cria uma lista que inclui pessoas como Charlie Kirk, do Turning Point USA, e Candace Owens. O motivo pelo qual a fala é tão perigosa é porque, se ela carrega a verdade, ela fala ao poder. E poder não é verdade. O poder, neste momento, é uma mentira. É uma mentira cuidadosamente tecida em todos os lugares, armada contra todos nós. É por isso que eu digo a ação que você pode tomar. Certo, não se sinta desesperado. Entenda que eles estão realmente em pânico agora. O que você pode fazer em sua casa? Bem, a primeira coisa que você pode fazer é não colocar seus filhos na matriz deles. Tire seus filhos da escola. Essas células adormecidas estão por todo o país. Ok, e vamos falar sobre isso na semana que vem. Quis garantir que eu pudesse ser mais detalhado e mostrar para vocês as conexões ucranianas que estão surgindo nisso, que são muito estranhas, mas acho que nem tão estranhas assim quando você presta atenção nos últimos tiroteios trans que aconteceram.
o tiroteio na escola católica, a pessoa estava rabiscando em seu caderno recentemente o atirador em cirílico. O que é isso? O que é isso? Por que de repente temos falantes de russo envolvidos nesse tipo de coisa? Estamos olhando para um programa e vamos falar mais sobre isso porque você precisa entender que é perigoso o que está acontecendo agora. É um jogo perigoso e estamos brincando com pessoas perigosas. E se algum dia precisasse ser dito, certamente não sou suicida. Estou com raiva. Estou com raiva de pessoas que são homicidas, é isso que está acontecendo de verdade. E já chega. E se não formos corajosos o suficiente para falar, se não formos corajosos o suficiente para tomar essa atitude e começar algo tão pequeno quanto educar nossos filhos em casa, tirando-os completamente do sistema deles, então nossos filhos herdarão um mundo no qual as pessoas verdadeiramente más dominaram tudo. Certo? Eles envolveram tudo e controlam tudo. Depende de nós, rapazes. E acho que estamos perto. Então vou deixar isso aqui. Falar sobre. Fale sobre mais alguns patrocinadores antes de fazer alguns dos seus comentários e perguntas. Eu deveria ter avisado primeiro que abrimos outra linha de denúncias porque precisamos. Nós somos apenas. Estamos com a capacidade máxima. Quero lembrar a vocês, se tiverem dicas relacionadas a Robbie Hilde, qualquer coisa que estejamos dizendo sobre o que aconteceu no ORM naquele dia, as dicas não incluem Candace. Você já viu essa teoria? Assista isso. Chick pegou, por favor. Pessoal, estamos tentando não deixar nossa caixa de entrada lotada porque queremos receber todas essas dicas. Muita informação. Envie mais dicas para candaceowens.com. Mais dicas para candaceowens.com. Se você tiver alguma dica sobre o que aconteceu naquele dia, primeiro compartilhe com o 7 Weeks Coffee. Vocês sabem que eu os amo. É a empresa de café Provida da América. A missão Provida é importante porque eles não querem que tenhamos muitos filhos. Mais deles, menos de nós. A 7 Weeks Coffee financia o movimento Provida, uma xícara de café por vez, e alcançaram um marco incrível. Mais de $1 milhão doados. Por que 7 Weeks? Com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café e o batimento cardíaco é detectado no ultrassom. É por isso que eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gravidez em todos os 50 estados, fornecendo ultrassons que salvam vidas, recursos para mães necessitadas e esperança real para as famílias. Tudo começou com uma ideia simples. Use seu café da manhã para defender a vida. 7 Weeks Coffee é mais que um café de ótimo sabor. Não tem mofo, pesticidas, é cultivado à sombra, tem baixa acidez e é orgânico, ou seja, atende a todos os requisitos. Acesse 7weekscoffee.com e economize 15% para sempre ao assinar. E você também receberá um brinde, além de uma oferta exclusiva para meus ouvintes. Se você usar o código Candace no checkout, ganhará 10% de desconto extra na sua primeira compra. Ou seja, são 25% de desconto total no seu primeiro pedido, além de um brinde. Lembre-se que seu pedido ajudará diretamente a apoiar uma rede de mais de 1.000 organizações pró-vida nos Estados Unidos. Então acesse 7weekscoffee.com e use o código promocional Candace hoje. Lembro vocês sobre a American Financing, pois todos nós vemos que o custo de tudo está fora de controle. Muitos de nós estamos recorrendo ao cartão de crédito para cobrir o essencial. Se essa dívida está se acumulando e você está se sentindo sobrecarregado, saiba que você não está sozinho. Os americanos, juntos, devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Talvez você já tenha pensado em procurar meus amigos da American Financing, mas talvez tenha desistido porque não quer abrir mão da sua baixa taxa de hipoteca que está aproveitando no momento? Bem, tenho boas notícias. Eles criaram o Smart Equity Loan, solução projetada para ajudar a controlar finanças sem mexer na hipoteca atual. HELOCs têm taxas variáveis. Smart Equity Loan oferece taxa fixa, pagamento mensal previsível, tranquilidade. Empréstimo usa valor da casa para quitar dívidas altas, liberar caixa, manter hipoteca baixa. 10 minutos para começar. Não há taxas iniciais. Você pode ligar para uma American Financing e já começar a economizar. Agora, o número é 800-795-1210. Novamente, é 800-795-1210. Ou você pode visitar americanfinancing.net Owens, americanfinancing.net Owens. Tudo certo, pessoal? Um comentário que eu quero ler do YouTube de ontem me deixou muito feliz. Eu também compartilhei no meu Instagram. Um pequeno incentivo sobre educação domiciliar, porque é isso que eu estou defendendo. Esse usuário escreveu: minha irmã tirou sua filha de 4 anos da escola ontem. Literalmente começaram a fazer homeschooling esta manhã. Não posso entrar em detalhes, mas vou dizer o seguinte. Financeiramente, eles vão passar por dificuldades, mas ela disse que vale a pena. Como vi a convicção dela, me ofereci para ser o professor de educação física e música dele,
como atividades extracurriculares. Como dizem, é preciso uma aldeia. Adoro isso. Quero que saiba. Faça networking com mães da região, porque, como você diz, posso dar educação física. Foi outra mãe fizemos resolver isso. Sabemos algo errado, algo perigoso chegando. Todos podemos sentir isso espiritualmente. Estou dizendo, essas células adormecidas existem em escolas públicas e particulares. Eles estão lá. Há muita maldade acontecendo agora. E espero que, se vocês estiverem assistindo a esse programa, entendam que estou dizendo isso a vocês. E que eu não diria isso se não fosse assim. Eu senti isso espiritualmente e então isso aconteceu e eu comecei a investigar as coisas. Isso não faz sentido. Nada disso faz sentido. Nos dizem que é a esquerda contra a direita. Mas não é isso. Somos todos nós contra eles, e eles estão incomodados porque estamos unidos. Aliás, eu vi isso quando estavam atacando a Megyn Kelly. Acho que te mostrei ontem. Ela disse, bem, minha luta é contra a esquerda. E então eles mostraram a ela um clipe meu dizendo que não é mais esquerda ou direita e disseram, bem, olha, Megyn, agora você deveria atacar Candace porque ela está aliada à esquerda. Sim, sou aliado da esquerda e da direita. Qualquer pessoa que esteja acordada e perceba que isso é lixo de escravo. Ok? Você nunca conseguirá abalar a verdadeira estrutura de poder se continuarmos gritando uns com os outros e não percebermos que grupos controlam extremistas de ambos os lados. Eles estão fomentando, eu acho, esses extremistas de ambos os lados intencionalmente. Vamos falar mais sobre isso na próxima semana. Eu disse que ia ler os seus comentários, então provavelmente devo fazer isso. Kajun Pin escreve. Nós, pessoas normais do dia a dia, obrigado a você e a sua equipe por todo o trabalho duro tentando entender o evento fatídico de Charlie. Eu creio no Todo-Poderoso que tudo virá à tona em nome de Jesus. Amém. Eu também acredito nisso. Eu não acho que eles possam esconder isso. Acho que estamos pressionando vocês. Estamos absorvendo todas essas balas figurativas, onde eles nos atacam nosso caráter, pagam influenciadores para dizer que isso é loucura. Nem pense nisso. Nem pense nisso. Tudo foi feito às claras. Só podemos confiar que os federais nos digam o que aconteceu, certo? Não podemos confiar neles de jeito nenhum. Espero que, ao conhecer a história de origem da ADL e sua relação com o FBI, você perceba isso. Vá ler aquele livro sobre Mary Fagan, escrito por Mary Fagan, uma descendente com o mesmo nome. Bill Scott escreve, eu cheguei a Cristo depois de seguir tantos caminhos e acabar sempre na mesma conclusão. Satanás governa o mundo, mas Deus vence no final. Cristo é rei? Muito bem dito. Bill Scott Camilha escreve, eduque seus filhos em casa. 2 horas com você é mais do que um dia em uma sala de aula. Você pode ensiná-los a aprender. Graças a Deus, minha esposa está determinada a educar nossos 2 filhos em casa. Adoro e tenho muito tempo para desenvolver meu talento. Vale a pena, sim. Então eu faço as coisas da manhã para estudar em casa e, obviamente, comecei esta semana e posso dizer que me sinto mais alegre. É como se estivessem tirando algo de nós espiritualmente ao levar nossos filhos por 6 horas por dia e depois dizendo, depois disso, eles ainda têm que fazer suas atividades e, de alguma forma, também encontrar tempo para o dever de casa. Tudo isso é loucura e estupidez. Tipo, o que estamos fazendo? Estamos literalmente entregando nossos filhos para o Estado e não temos tempo nenhum com eles. Tipo, isso é tão errado. Se você sente isso e precisa ouvir essa mensagem hoje, você pode fazer isso, ok? E você ficará feliz quando fizer isso. Talvez nem todo mundo compre o novo iPhone 8 assim que ele for lançado. Talvez você tenha que cortar despesas em alguma categoria, mas você consegue. E eu disse que fui inspirado pela minha irmã, que era de classe média e era contadora, e ela fez isso. Ela simplesmente conseguiu. E eu fiquei tipo, qual é a minha desculpa? Qual é a minha desculpa para não fazer exatamente a mesma coisa? E é uma bênção e sou grato por isso. Sou grato por minha irmã ter arrancado o curativo e me feito sentir um perdedor total por não ter feito isso antes. Cassandra escreve. Olá, Candice. Amo você, garota. Estou seguindo você há muito tempo. Sei que você está focada no caso do Charlie Kirk agora, mas estou curiosa para saber sua opinião sobre a Greta Thunberg e a flota. Israel está cometendo um crime internacional bem diante dos nossos olhos. Eu não olhei muito sobre essa história. Eu comentei em episódios recentes como, aleatoriamente, você realmente pode ver o quanto Israel tem poder porque colocaram ela na capa da Time e de repente disseram que ela tinha um polvo em uma foto e basicamente falaram, ela é do Hamas. E foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Fica cada vez mais ridículo quando você olha para isso. Mrs. Rachel e Greta Thunberg são do Hamas. É uma perspectiva estranha. Eles estão tentando de tudo. Acho que eles estão ficando um pouco descontrolados porque estamos despertando. Marzi escreve. Ei, Candace, você viu o clipe viral do Tel V sobre avisar Israel que ele não vai tirar a própria vida? Meu Deus, por que todos nós temos que fazer isso? É triste que as pessoas sintam que precisam fazer anúncios públicos.
Eu não tinha visto, mas meu produtor disse que separou o clipe, então vamos assistir juntos. Eu nunca tiraria a minha própria vida. Eu nunca tiraria a minha própria vida. Ok, ouviu isso, Israel? Eu nunca tiraria a minha própria vida. Sou grato a Deus por sua graça na minha vida. Eu amo meus irmãos. Tenho tantos amigos e pessoas que me amam e pessoas cujos filhos quero ver crescer. Tenho esperança de um dia ter uma esposa, conhecer e encontrar meus próprios filhos. Há muitas coisas na minha vida que me mantêm vivo e esperançoso, certo? Quero poder causar impacto no mundo. Essas são apenas algumas delas, provavelmente. Sabe, quero dizer, tantos momentos que compartilhamos neste programa que eu penso, eu vivo para essas coisas. Quer dizer, é ridículo, mas todos nós temos que dizer isso. Se você tem influência e se manifesta contra Israel, precisa fazer essa declaração. Por isso, eu me junto a ele em coro para dizer: amo minha vida, amo meus filhos. Eu amo meu marido, minha vida é fantástica. Eu amo todos vocês. Vocês são uma bênção. E eu nunca tiraria minha própria vida. Eu não tenho pensamentos suicidas. Desde que eu tinha uns 18 anos e era uma adolescente angustiada, terminando com um namorado com quem eu achava que ficaria para sempre. E também acordo todos os dias me sentindo encorajada porque há pessoas boas que agora estão naturalmente se destacando. E eu sei o que isso significa. Isso significa que eles precisam nos tirar artificialmente dos mercados livres. A ADL, depois deste episódio, vai fazer o que sempre faz e usar sua influência poderosa para pressionar o YouTube, como aconteceu comigo no ano passado, e estou preparada para essa batalha porque sei que não podemos deixar nossos filhos herdarem este mundo. Não podemos permitir que nossos filhos herdem uma organização satânica que está acontecendo em todos os nossos países simplesmente porque fomos covardes. Isso não pode acontecer. Então, eu adoro o Theo Bon. Ele é ótimo. Adoro que ele tenha alcançado tanto sucesso. Ele me faz rir demais. De verdade, ele é muito engraçado e talentoso e precisamos dele. Precisamos de todos que estão nessa luta e têm uma plataforma. Paul T. escreve: eu trabalho no setor de segurança privada. Vejo muitas investigações. Não há apenas um grupo envolvido aqui. E eles não querem todos as mesmas coisas. Toda essa operação parece muito apressada. Está mal feita. O Charlie estava planejando expor pessoas? Talvez Charlie tivesse o poder de expor pessoas. E como eu disse, e já falei isso para o Turning Point USA, porque agora eu quero guerra com pessoas que estão mentindo e permitindo essa narrativa ridícula de que Israel está lutando, de que ele basicamente morreu por Israel. Ele nos amava tanto. E não que ele tenha sido explícito, mas ele ficou sem escolha a não ser se tornar anti-Israel por causa do comportamento deles. O que estavam fazendo com ele, o que fazem com todo mundo, fizeram comigo. Eles vão fazer isso agora com a Megyn Kelly, como eu disse. Na verdade, eu disse isso ontem e depois alguém me marcou e havia todos esses artigos dizendo que o vespeiro foi mexido. As abelhas estão zumbindo em volta da Megyn Kelly. Faça o que mandamos. Somos seus amigos. Não se preocupe, nós te amamos. Faça isso ou então é assim que funciona. E foi assim que aconteceu com o Charlie. E eu só queria que o Charlie tivesse me ouvido. Eu penso nessa conversa que o Charlie e eu tivemos no Trump Hotel e era sobre dinheiro. E eu disse a ele, olhei no rosto dele, sentei ali e falei: Hotel, Trump Hotel DC, você tem que ter muito cuidado com quem você aceita dinheiro e o que está fazendo, o que está disposto a fazer por um cheque. Acho que por eu ser meio que do outro lado da moeda, eu tinha um instinto melhor para isso, sabe? Eu sempre tive que meio que sobreviver. E para sobreviver, você precisa ter bons instintos. Você precisa saber que só porque está usando um vestido de gala e está no Mar-a-Lago, não significa que não seja um bandido. Não é diferente. Não é diferente de Bohr. Jay-Z veio do projeto vendendo crack. Só está usando um vestido de gala. Está no Mar-a-Lago, mas ainda é um bandido. Eu sei reconhecer um bandido. E eu não acho que o Charlie acreditava nisso ou enxergava isso até que, na minha opinião, já era tarde demais. Uma garota chamada Snake escreve: eu realmente amo e aprecio tudo o que você está fazendo. Candace, eu estou na Inglaterra. Você aconselharia que eu tirasse meus filhos da escola imediatamente? Eu aconselharia isso imediatamente. Não importa onde você esteja no mundo, não se esqueça da Alemanha. Eles não têm permissão para fazer isso. A Alemanha, eles venceram, ok? O sistema escolar, o governo venceu contra seus filhos. Você é preso. Você consegue imaginar ser preso por querer manter seus filhos em casa? Como se fosse uma obrigação. Especialmente no mundo de hoje, onde, falando de forma factual, eles estão ficando cada vez mais burros a cada geração. E eles dizem: não, temos o direito de deixá-los mais burros. Temos direito. E você nos entrega seus filhos o dia todo.
Sim, faça isso enquanto pode e lute por leis para que isso nunca aconteça onde você mora, que você sempre tenha direito aos seus próprios filhos. É ridículo termos que dizer, mas após a Covid você viu, inocularão seus filhos. Dirão, não possuímos as mentes deles, possuímos os corpos deles. E dizemos 97 vacinas para que eles possam ser autorizados a ir à escola pública. Ah? Eu tenho que deixar você envenenar meu filho para deixar você envenenar a mente dele? Eu não tenho. Isso é realmente muito errado. Isso é realmente muito errado e precisamos recuar. Recuar muito rapidamente. E sim, por favor, pessoal, tirem seus filhos do sistema escolar, comecem a educar em casa e vocês serão mais felizes. É a coisa mais gratificante. De verdade. Quanto mais você tem filhos, mais você está sendo abençoado. K.L. Blarson escreve: Você é uma das poucas jornalistas de verdade que ainda tem integridade, Candace. E você é uma das poucas amigas verdadeiras do Charlie. Você tem mais coragem do que a senhora Macron. Eu não sei sobre isso. A senhora Macron tem bastante coragem também. Ela vai me falir por expor isso. Vai te falir? É isso que eles fazem. Como você ousa continuar falando sobre a verdade? Nós destruiremos você, sua vida e tudo o que você conhece e tentaremos colocar sua família contra você. Porque somos boas pessoas. Somos vítimas. Sempre. De qualquer forma, pessoal, novos produtos no site. Obrigado, pessoal. A propósito, muitas pessoas compraram nossos produtos da CIA. Não sabemos não, mas sabemos que não sabemos não. Ok? E em breve vamos saber não quando se trata do caso do Charlie Kirk, porque estou recebendo muitas informações que estão ficando ainda mais interessantes. Mas eu queria, como sempre, tirar alguns dias para digerir, pesquisar e garantir que o que estou apresentando para vocês foi devidamente verificado. E vamos cometer erros? É claro que você pode esperar que em algum momento, em algum lugar, vamos cometer um erro, porque os federais não estão ajudando e a testemunha sumiu. Nunca entrou em contato comigo. Enfim, vamos ver o que conseguimos descobrir. Até a próxima semana.